Oi, gente! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que com certeza todo mundo já enfrentou em algum momento da vida: a procrastinação. Meu nome é Josiele Sena, sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental e hoje vou falar sobre esse tema que pega muita gente. Sabe quando você tem algo importante para fazer, mas acaba enrolando, desviando sua atenção para poder fazer qualquer outra coisa, né? Mexer no celular, redes sociais, até arrumar a gaveta do banheiro fica mais interessante? Pois é, a procrastinação é esse hábito de adiar tarefas mesmo sabendo que isso pode te prejudicar depois. Mas o que pouca gente percebe é que procrastinar não é preguiça. Na maioria das vezes tem a ver com o que a tarefa desperta emocionalmente em você. Muitas vezes o medo de errar, a insegurança, a ansiedade, o comportamento do perfeccionismo, né? Ou até a sensação de não saber nem por onde começar. E tem uma parte no nosso cérebro que está diretamente envolvida nisso, que é o nosso córtex pré-frontal. Ele é responsável por planejar, tomar decisões, controlar impulsos. E quando essa região não está funcionando bem, como acontece em pessoas com TDAH ou em adolescentes que ainda estão em desenvolvimento, fica muito mais difícil dar início em tarefas, manter o foco ou lidar com atividades monótonas. E aí o que acontece? A tarefa parece chata, difícil, muito grande. Só de pensar naquilo já bate aquele desconforto e para poder fugir disso, o cérebro nos empurra para poder fazer atividades que tragam o alívio imediato. E aí que entra a série, o celular, os doces, né? E entre outras coisas. Esse alívio momentâneo que você sente ao adiar uma tarefa é o que a gente chama de reforço negativo na psicologia. Mas antes de continuar, deixa eu te explicar rapidinho o que isso significa. Quando a gente repete um comportamento, normalmente é porque ele gera algum tipo de consequência que reforça aquilo. E existem três tipos principais. Existe o reforço positivo, que é quando você faz algo e ganha uma recompensa. Por exemplo, você estuda e tira uma nota boa. Essa nota boa é um reforço positivo e aumenta a chance de você estudar de novo, outras vezes. Existe o reforço negativo, que é quando você faz algo e remove ou alivia, uma sensação ruim. Por exemplo, você está ansioso com uma tarefa, adia ela e sente um alívio. Esse alívio é o reforço negativo. Ele não é negativo porque ele é ruim. O nome significa que você está removendo algo desagradável. E adivinha, isso também aumenta a chance de você repetir esse comportamento no futuro. Porque o seu cérebro entendeu, se eu evitar, eu vou me sentir melhor. Existe a punição, que é quando você faz algo e sofre uma consequência ruim. Por exemplo, você chega atrasado no trabalho e leva uma advertência. E isso tende a diminuir a frequência do comportamento, Porque agora existe uma consequência desagradável que acompanha isso. Agora volta aqui comigo na procrastinação. Quando você adia uma tarefa, você foge da pressão da ansiedade e do tédio e sente um alívio imediato. Esse alívio funciona como um reforço negativo. Mas muitas vezes, além disso, você ainda faz algo prazeroso no lugar. E, entra também um reforço positivo, porque você está sendo recompensado com algo prazeroso. Ou seja, a procrastinação ela pode ser reforçada duas vezes. Pelo reforço negativo, fugir do desconforto emocional da tarefa, e pelo reforço positivo, receber algo prazeroso no lugar. E isso explica porque esse comportamento ele tende a se repetir. Então, o seu cérebro ele aprende que adiar traz benefícios imediatos e começa a usar isso como uma estratégia padrão. Só que com o tempo as tarefas elas se acumulam, você se sente culpado, frustrado, ansioso e isso gera ainda mais vontade de fugir daquela situação. Ou seja, a procrastinação ela começa como uma fuga emocional, mas se transforma num ciclo difícil de quebrar porque está sendo reforçada por múltiplos mecanismos ao mesmo tempo. E tem uma explicação muito interessante para aquele fenômeno que muita gente vive, aí e fala, só consigo produzir sob pressão. Isso acontece porque quando o prazo aperta de verdade, o medo da punição, como perder a nota, perder uma oportunidade, ele supera o desconforto de agir. E aí a urgência força o cérebro a entrar em ação. Então, quando o prazo aperta, o que acontece? Medo da consequência, Tirar uma nota ruim, perder um cliente ou causar algum problema a alguém. Ativa o nosso sistema de estresse. E aí o corpo libera adrenalina, cortisol, que são hormônios ligados aí à resposta de luta ou fuga. E essas substâncias deixam você mais em alerta, mais focado, com mais energia extra.
É como se o cérebro ele entrasse no modo de emergência e pensasse, agora não dá mais para poder adiar, ou eu faço agora, ou eu vou me dar mal. Então, nesse momento, o medo da punição, né, é maior do que o desconforto da tarefa e tudo isso quebra temporariamente, né, o ciclo da procrastinação. Ou seja, não é que você funciona melhor sob pressão, é que a urgência extrema ativa uma resposta biológica de sobrevivência que te tira da inércia. Só que tudo isso tem um custo, né? Porque trabalhar sempre assim aumenta o estresse, a exaustão e pode trazer prejuízo aí à sua saúde mental, né? Com o passar dos anos, do tempo. Por isso, confiar nesse modo emergência como uma estratégia principal não é sustentável. O ideal é desenvolver formas mais saudáveis de agir sem precisar esperar o fogo no parquinho para poder começar. Agora a gente vai falar das metas vagas. Quando você pensa em metas do tipo quero ser feliz, quero emagrecer, quero ter sucesso, o cérebro ele não sabe o que fazer com isso. São metas muito amplas, abstratas. E aí a tendência é adiar. O ideal é transformar isso em ações pequenas e concretas. Marcar um nutricionista, caminhar 10 minutos hoje, responder aquele e-mail chato. O segredo ele está nos detalhes pequenos e alcançáveis. Outro ponto muito presente em quem procrastina é o perfeccionismo. E eu não estou falando de querer fazer bem feito, estou falando daquele padrão de tem que ser impecável, senão nem vale a pena começar. A famosa mentalidade do 8 ou 80. O problema é que esse tipo de exigência ela paralisa a gente. Você nunca acha que está bom o suficiente, então você nem começa. E muitas vezes você ainda acredita que todo mundo espera muito de você e que você não pode errar. E isso é o que a gente chama de perfeccionismo socialmente prescrito. E é associado à ansiedade, depressão, baixa autoestima, entre outras coisas. E falando nisso, a ansiedade é uma das maiores causas, né? Uma das maiores causas da procrastinação, porque quando a tarefa ativa o medo, dúvida, desconforto, o cérebro ele tenta te proteger. E a forma mais fácil de fazer isso é evitar. Você adia, sente alívio e pronto, reforço negativo de novo. Agora, e a depressão? Ela também tem tudo a ver com a procrastinação. A pessoa ela perde energia, motivação, prazer pelas coisas. Até tarefas simples parecem muito pesadas, né? É como se ela acreditasse que ela não fosse conseguir, que não adianta nem tentar. Então ela se protege não fazendo. Mas isso também gera culpa, frustração e um ciclo de procrastinação se intensifica. E sabe um outro fator que influencia muito na procrastinação e quase ninguém comenta? O ambiente. Então, depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar ou estudar em casa. E muita gente também percebeu, né, que começou a procrastinar mais. Mas sabe por que isso acontece? É porque o ambiente em que a gente está, ele influencia diretamente no nosso comportamento. E isso tem base na psicologia comportamental mesmo. O que está ao nosso redor pode facilitar ou dificultar aquela nossa ação. Então, se você está num lugar cheio de estímulos, celular, TV ligada, cama por perto, notificações, comida fácil, o cérebro ele vai buscar uma rota mais fácil e prazerosa. E adivinha? Quase sempre essa rota não é você fazer a tarefa que você precisa fazer. Então, o nosso cérebro ele tem uma tendência natural de buscar recompensas imediatas e o ambiente ele pode reforçar isso com o tempo. Então, quando o local de trabalho, né, está misturado com o seu local de descanso, lazer, comida, fica mais difícil manter o foco porque os gatilhos visuais e sensoriais estão ali o tempo todo. Além disso, quando estamos em casa, a falta de estrutura, a rotina externa também, né, contribui. No trabalho presencial, por exemplo, tem horário, tem a supervisão, tem colegas por perto fazendo a mesma coisa. Isso tudo funciona como um container, né, que ajuda a manter a ação. Já em casa, né, você tem que montar toda uma estrutura, seu container sozinho. E aí entra a importância de organizar o seu espaço, criar rituais de início e fim de tarefas e limitar o máximo de distrações. Por isso, uma dica prática é modifique o seu ambiente para poder facilitar o seu comportamento, né? Deixe o celular longe, crie um espaço de tarefas, tire da sua frente tudo que te chama a atenção, né, para outra coisa. Seu ambiente tem que ser bom para você trabalhar e trabalhar ao seu favor. E aqui eu quero trazer uma contribuição super importante de um pesquisador sueco que chama Alexander Rosenthal, que é uma das maiores referências no estudo de procrastinação. Então ele mostrou que, por exemplo, de 15 a 20% das pessoas procrastinam de forma crônica e que isso está ligado a um dos maiores índices aí de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima e de impulsividade.
E ele também reforça que procrastinar não é só uma questão de falta de disciplina, tem muito a ver com dificuldade de autorregulação, ou também, né, a pessoa ela adia porque ela não sabe lidar com aquele desconforto que aquela tarefa provoca nela. Então, Rosenthal também fala sobre a influência do que ele chama de modelo de decisão orientada ao curto prazo. Então, o cérebro valoriza mais o alívio imediato de evitar a tarefa do que o benefício futuro de realizá-la. E esse padrão vai se repetindo até virar um hábito. Mas a notícia boa é que dá para mudar isso. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, traz estratégias muito práticas. Uma das primeiras é o autoconhecimento, né? Então, perceber em que situação você procrastina, o que você sente, quais pensamentos surgem, né? Depois trabalhar esses pensamentos, tipo, se eu errar, tudo vai dar errado, e substituir por algo mais realista. E claro, não esperar a vontade aparecer para poder fazer algo, porque a motivação muitas vezes só aparece depois que você começa. Ela não vem antes. E se você tem TDAH, o livro Vencendo o TDAH na Vida Adulta tem dicas incríveis. Então, confiar só na nossa memória não é legal, né? Tipo, depois eu lembro, é um dos maiores erros que você... E por isso que o autor defende que a criação de sistemas externos de organização, né, ajuda demais. Por que ajuda, né? Porque o nosso cérebro, principalmente quando está sobrecarregado, distraído ou ansioso, ele não consegue manter tudo ativo na memória de curto prazo, né? Na memória de trabalho. Então, essa memória de curto prazo ela é limitada. Se você tenta guardar várias tarefas na cabeça, aumenta a chance de você esquecer, de se enrolar ou de simplesmente evitar, porque tudo parece muito confuso, muito pesado. Agora, quando você usa elementos visuais e físicos, como os post-its, quadro branco, alarmes, aplicativos, listas de tarefas, agenda, né? Você tira o peso da mente e coloca em um ambiente. Isso reduz o esforço cognitivo e aumenta a clareza. É como se você estivesse deixando a tarefa visual, né? E não só no papel, mas também na sua consciência. Então, os post-its colados no espelho vai lembrar você que precisa ser feito algo logo pela manhã. Agendas visuais ajuda a planejar o dia, né? Prever os próximos passos. Alarmes no celular tira você do automático e ajuda a iniciar uma ação, né, na hora certa. Além disso, o autor ele destaca a importância de dividir tarefas grandes em microações. E aqui tem uma lógica muito importante. Quando você olha para uma tarefa enorme, tipo fazer um TCC, organizar finanças, lançar um curso, seu cérebro ele entra em um colapso. Ele fica vago, pesado e parece impossível. Isso ativa o desconforto emocional e alimenta a procrastinação. Mas quando você fragmenta isso em ações muito pequenas e específicas, tipo abrir o Word, dar um nome a um arquivo, separar comprovantes dos últimos 3 meses, escrever 5 tópicos do roteiro do curso, a coisa muda, né, gente, completamente. Porque agora o seu cérebro sabe por onde ele vai começar. E ver essas pequenas tarefas sendo concluídas dá aquela sensação de progresso, né? Aí entra a motivação, pois você já começou e sente motivado em continuar. Isso também ativa o reforço positivo, né? A cada pequena conquista você sente uma dose de satisfação. E vai se acumulando com o passar do tempo, criando a motivação real para poder dar continuidade. E aí vem o ponto mais importante, agir mesmo sem estar pronto. Muita gente espera ter motivação, clareza e energia, mas a verdade é que a ação é o que cria a motivação, não o contrário. Quando você dá o primeiro passo, por menor que seja, seu cérebro já começa a mudar o estado emocional. Você sai da paralisia, entra em movimento, e o movimento gera clareza e gera direção do impulso. Ou seja, o segredo está em começar pequeno, começar visível e confiar no ritmo. E isso virá com o tempo também, né? Se você quiser começar agora a lidar com a sua procrastinação, aqui vão algumas perguntas que podem te ajudar. Você pode pensar, né? O que eu estou tentando evitar sentir com essa tarefa? Que pensamento está me travando agora? O que eu ganharia se eu fizesse isso agora e não deixasse para depois? E se eu falasse comigo como se eu falasse com um amigo nessa mesma situação? Então, se isso fez sentido para você, comenta aqui o que mais te pega. É ansiedade? É perfeccionismo? É falta de energia? Se você quiser saber mais conteúdo sobre esse, já se inscreve no canal para poder não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!